Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho bem interessante na história cultural e intelectual da França. Vamos cobrir um século, mais ou menos, de muita transformação, começando lá na famosa Belle Époque, até, bom, quase os nossos dias, o início do século XXI. A nossa base aqui é um livro, uma obra de síntese que tenta dar uma visão geral dessa trajetória toda. Exato. E a ideia, né, acho que é entender como a cultura francesa se formou e se transformou, desde, sei lá, o boom da imprensa, as vanguardas artísticas, até chegar nas políticas culturais do Estado já na era digital. Isso. E é importante entender a proposta dessa fonte. Sendo uma síntese, ela busca as grandes linhas, né? Tenta conectar a cultura com o social, político, econômico. O foco não é só a obra de arte em si, isolada. É mais como ela circula, como ela é recebida, quem produz, quem consome, que debates ela gera, sabe? Entendi. É olhar para a difusão, para a mediação. Exatamente. E vale lembrar uma coisinha. História cultural, que é mais ampla, social, e história intelectual, que foca mais nos pensadores, nas ideias, nas redes tipo salões, revistas, elas nem sempre caminham juntas no mesmo ritmo, tá? Certo, faz sentido. Bom, então vamos começar por essa tal Belle Époque. Ela vai ali do fim do século XIX até a Primeira Guerra, mais ou menos, né? Isso, por aí. Tem essa aura, assim, de otimismo, de alegria, o nome já diz, mas era também uma época de muita, mas muita desigualdade social, certo? Como é que a cultura mostrava isso? Ah, sem dúvida. Mostrava e muito. Por um lado, você teve uma coisa impressionante que foi a difusão da cultura. A alfabetização cresceu demais por causa das escolas públicas do Jules Ferry, aquelas escolas laicas. Para ter uma ideia, em 1914, entre os rapazes convocados para o exército, quase não tinha analfabeto, coisa de 3, 4%. Nossa, é um número baixo mesmo para a época. Muito baixo. Só que essa média escondia as diferenças, né? Regiões mais rurais, como a Bretanha, ainda estavam bem atrás. E quem lia mesmo, o grande público leitor, era mais a burguesia das cidades. Ah, então não era tão popular assim quanto os números gerais podem sugerir. O operário, o camponês... Liam, claro, mas bem menos do que a gente imagina às vezes. O acesso ao livro, ao jornal, ainda era limitado para eles. Entendi. E essa alfabetização toda, ela se refletiu direto nas vendas de livros ou teve um delay aí? Bom ponto. Não foi automático. O mercado editorial estava se adaptando, se modernizando. As grandes casas, tipo a Hachette, ficaram mais profissionais. E surgiram editoras novas, mais ágeis, como a Grasset, a Gallimard. Gallimard já em 1911, né? Impressionante. Pois é. Elas apostavam em autores novos, usavam marketing, a competição aumentou, surgiram até os prêmios literários importantes, tipo o Goncourt, o Fémina, para dar visibilidade. Ah, para criar um burburinho, né? Exato. Mas, olha, o fenômeno de leitura mesmo da época não era o livro, eram os jornais. Ah, a imprensa. Sim, em Paris, a tiragem diária passava de 5 milhões. Jornais como Le Petit Parisien vendiam mais de 1,5 milhão sozinhos e chegavam no interior. Era massivo. E o que tinha nesses jornais? De tudo um pouco. Política, claro, mas muita reportagem internacional, casos policiais, esportes começando a aparecer, folhetins, e tinha a imprensa de opinião também, né? L'Humanité mais à esquerda, L'Action Française na direita, e as revistas mais de elite. E as vanguardas, o pessoal mais experimental, onde eles publicavam, não cabiam nesses jornais gigantes, imagino. Não mesmo. Aí que entram as chamadas pequenas revistas, tipo o Mercure de France, ou a La Revue Blanche, que foi super importante. La Revue Blanche, o que ela tinha de especial? Olha, era mais que uma revista. Era um ponto de encontro. Ali circulava o Gide, o Léon Blum, artistas como o Bonnard, o Toulouse-Lautrec. O pessoal debatia arte, política. Eles foram importantes no caso Dreyfus, por exemplo, e até tinham uma editora própria. Essas redes, sabe, incluindo os marchands, as galerias pequenas. Era ali que a vanguarda acontecia. Então já existia essa tensão, né? Entre a cultura mais oficial dos salões da academia, com o apoio do Estado, e essa turma da vanguarda mais alternativa. Isso vai continuar, imagino. Vai continuar e muito. É um fio condutor da história cultural francesa. A arte oficial era forte, prestigiosa,
Pensa no Grand Palais, naquela arquitetura clássica. A Academia de Belas Artes rejeitou os impressionistas por muito tempo. Mas a inovação de verdade vinha desses circuitos paralelos. Na pintura, o fauvismo, o cubismo estavam surgindo ali enquanto os impressionistas finalmente ganhavam reconhecimento. No teatro, gente como Copeau tentava romper com o teatro mais comercial. E Paris era o centro de tudo isso. Era o grande caldeirão, sem dúvida. Atraía gente do mundo todo. Picasso espanhol, Stravinsky russo com os balés russes do Diaghilev. Essa mistura era fundamental e trazia rupturas, como na escultura com o Brancusi chegando. Mesmo o Rodin sendo inovador, vinha gente de fora trazendo coisas ainda mais radicais. Fascinante. E fora da arte e da literatura, como a vida comum, o lazer, estava mudando. A cidade estava se transformando. Completamente. A urbanização trazia oportunidades, mas também medos, né? E a eletricidade. Ela mudou à noite. A Exposição Universal de 1900 foi uma vitrine disso. Luna Park, cafés-concerto bombando. Os tais cafés, né? Isso. Lugares como o Moulin Rouge, e tinha os music halls mais chiques e os cabarés artísticos, tipo o Chat Noir em Montmartre. Surgiram as primeiras estrelas populares, cantores como o Maillot, Yvette Guilbert. E o esporte? As Olimpíadas do Coubertin. O esporte ainda era bem elitista, na verdade, mas começava a se popularizar. E o turismo também crescia, com os trens levando gente para a praia, para estâncias de cura. A sociedade estava se movimentando mais. Aí vem a Primeira Guerra Mundial e, bom, interrompe tudo isso de forma brutal. Tem um conceito que ajuda a entender esse período, a tal cultura de guerra. Sim, é um conceito muito importante, desenvolvido por historiadores como o Aldin Rosel. Mostra como um conjunto de ideias, de imagens na propaganda, claro, mas também na imprensa, nas escolas, até nos brinquedos das crianças, ajudou a manter o país lutando. Como assim? Criando um sentimento de união patriótica, demonizando o inimigo, sabe? E até banalizando a violência, o que é assustador. Foi algo muito forte que mudou a mentalidade da época. E a saída da guerra, né? Foi terrível. Luto em massa, a volta dos soldados mutilados, isso marcou demais os intelectuais. E como eles reagiram? O jeito de se engajar mudou depois da guerra? Mudou e se intensificou, mas ficou muito polarizado. De um lado, a esquerda pacifista, muito impactada pela Revolução Russa. Isso levou à criação do Partido Comunista Francês, em 1920, a projetos como a revista Clarté, do Barbusse. Do outro lado, a direita nacionalista, muito anticomunista, com grupos como a Action Française ganhando força. Os dois lados, de certa forma, buscavam um homem novo, uma forma de superar o trauma da guerra. Esse engajamento político forte vai ser a marca das próximas décadas. E aí vem os anos loucos, os années folles. É só festa e champanhe ou essa imagem é meio simplista demais? Teve muita festa, sim, uma busca por viver intensamente, talvez como reação aos anos de guerra. Paris virou o centro do mundo, atraindo artistas de todo lugar. A geração perdida americana, Hemingway Fitzgerald, o jazz invadiu, o Charleston, o cinema americano também. Mas não foi só isso, imagina. Não mesmo. Foi também uma época de muita experimentação artística radical. O dadaísmo chegou com tudo, com o Tristan Tzara questionando tudo. E logo depois veio o surrealismo com o André Breton. Eles não queriam só mudar a arte, queriam mudar a vida. E flertaram muito com a política, com o comunismo. E na literatura? Parece que foi uma época de ouro, né? Foi talvez o auge da literatura francesa no século XX. Editoras como a Gallimard, com a revista NRF, se tornaram superpoderosas. Publicavam os grandes nomes como Gide, Proust, Valéry e lançavam gente nova como Malraux. A psicanálise começava a circular, a influenciar os escritores a explorar o inconsciente, o eu. O romance estava se reinventando. Mas enquanto essa vanguarda toda experimentava, a cultura mais popular, de massa, continuava crescendo. Sim, e muito. O cinema se espalhou, milhares de salas pelo país. O rádio começou a entrar nas casas das pessoas. Os esportes ficaram mais populares. Surgiram os primeiros ídolos vindos do povo, como ciclistas. Essa tensão, né, entre a vanguarda super intelectualizada e a cultura de massa crescendo é outra constante. E aí, chegamos nos anos 30. Crise econômica mundial, tensão política subindo, fascismo na porta. O clima mudou de novo, né? Totalmente.
A palavra era crise. Crise de civilização, decadência. O engajamento dos intelectuais ficou ainda mais forte e mais coletivo. A grande luta era contra o fascismo. O Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, o CVIA, foi um marco, unindo gente de várias tendências. E as viagens para a União Soviética? Eram comuns? Muito comuns. Muitos iam cheios de esperança, mas vários voltavam desiludidos, como Gide. Foi um período de grandes debates ideológicos. E no pensamento, começavam a chegar com força a fenomenologia, o existencialismo, via leituras de Hegel, de Heidegger. E na história, claro, a Revolução dos Análises, com Marc Bloch, Lucien Febvre, mudando o jeito de pensar o passado. E nesse cenário tão tenso, teve espaço para uma política cultural mais organizada por parte do governo? Pensam na Frente Popular, de 36 a 38. Sim, foi um momento breve, mas muito significativo. Com o Janzai na educação nacional, tentaram democratizar o ensino, apoiar bibliotecas, o teatro popular como o Grupo Octobre, ligado ao Partido Comunista. E o lazer também, né, com o Léo Lagrage. Exato. Foi a época da criação das férias pagas, um marco. E o incentivo aos albergues da juventude, aos esportes populares, foi uma primeira tentativa importante de pensar a cultura e o lazer de forma mais ampla, mais democrática, uma valorização do tempo livre do trabalhador. Chegamos então a um período terrível, a ocupação alemã durante a Segunda Guerra, de 1940 a 44. Como a cultura francesa sobreviveu sob o regime de Vichy, colaboracionista e a presença nazista? Olha, o regime de Vichy até tentou impor uma política cultural própria, uma coisa meio antimoderna, de volta às tradições, ao folclore rural, com culto ao Pétain. Fizeram expurgos, claro, perseguiram artistas e intelectuais judeus, maçons, comunistas. Mas, no fundo, essa tentativa de criar uma cultura Vichy não pegou, não mobilizou de verdade. Mas a vida cultural não parou completamente em Paris. Longe disso. É até surpreendente. As editoras continuaram funcionando, publicando coisas importantes, inclusive, obras de Sartre, de Camus saíram nesse período. O teatro teve uma época de ouro, talvez até como um refúgio, sabe? As pessoas lotavam para ver peças do Anouilh, do Monterland, do Girardot, do próprio Sartre. E o cinema? O cinema francês produziu muito durante a ocupação, e com qualidade. Filmes como O Corvo do Clouseau, ou os do Carnet, do Grémillon, geralmente evitavam temas políticos diretos, claro, mas exploravam muito o drama humano, a fantasia. Era uma forma de continuar criando, de manter alguma normalidade aparente. Até a moda se adaptou com criatividade, e surgiram os azus, jovens com um estilo próprio, meio como uma contracultura silenciosa. E os intelectuais? A divisão foi clara? Quem colaborou e quem resistiu? Ou foi mais complexo? Teve os extremos, óbvio. Colaboradores ideológicos, como o Dreyur La Rochelle, o Brasilac, que acabou fuzilado na Liberação, e teve a resistência ativa, a imprensa clandestina, as Editions de Minuit, que publicaram O Silêncio do Mar clandestinamente, um ato de coragem imenso. Intelectuais que pegaram em armas no maquis, como o poeta René Char, o Malraux. Mas e a maioria? A maioria ficou numa zona cinzenta, né? Tentando continuar trabalhando, publicando, sobrevivendo naquele contexto dificílimo, um equilíbrio muito precário, muitas vezes ambíguo. As velhas brigas, tipo anti-intelectualismo, classicismo contra modernismo, ressurgiram com força também. Aí vem a liberação, o pós-guerra, começam as Trente Glorieuses, as 3 décadas de crescimento econômico. Foi o auge do intelectual engajado, aquele que opina sobre tudo. Ah, sem dúvida. A figura do Sartre dominou completamente. O existencialismo era a filosofia do momento, o intelectual tinha um peso enorme, quase uma consciência moral da nação. O marxismo e o Partido Comunista também tiveram uma influência gigantesca nos meios culturais e intelectuais. Era quase hegemônico em alguns setores. Mas esse modelo durou ou entrou em crise? Entrou em crise, sim. Primeiro, as revelações sobre os crimes do stalinismo abalaram muita gente. Depois, a Guerra da Argélia, que foi um trauma profundo para a França, dividiu os intelectuais de forma brutal. Teve o famoso Manifesto do 121, defendendo o direito à insubordinação dos soldados contra a guerra. Que gerou uma polêmica enorme, né? Enorme. E, finalmente, maio de 68.
Foi o ápice e, ao mesmo tempo, o começo do questionamento dessa figura do intelectual como o mestre pensador, como profeta. E nesse mesmo período surgiu o estruturalismo. Lévi-Strauss, Foucault, Barthes, Lacan. Foi uma resposta a essa crise do engajamento mais tradicional? Em parte, sim. Eles propuseram uma abordagem muito diferente. Em vez de focar no sujeito, na história, na consciência, como faziam o existencialismo e o marxismo, eles queriam entender as estruturas que estão por baixo de tudo. As estruturas da linguagem, do parentesco, do saber, do inconsciente. Como se a cultura fosse um sistema, né? Exatamente. Entender as regras do jogo mais do que a jogada individual. Foi uma corrente muito influente que marcou as ciências humanas e foi vista como uma alternativa intelectual poderosa ao marxismo e ao existencialismo, que pareciam estar se esgotando. E nas artes, o que estava acontecendo nesse pós-guerra e 30 glorieuses? As vanguardas continuaram fortes? Continuaram e se renovaram. Foi um período muito rico. Tivemos o teatro do absurdo, com nomes estrangeiros como Beckett e Ionesco, mas que estouraram em Paris, questionando a própria linguagem, o sentido da vida. Na pintura, a abstração dominou nos anos 50 com a chamada Escola de Paris. E na música? Cinema? Na música, foi uma revolução. O serialismo integral do Pierre Boulez, a música concreta do Pierre Schaeffer, coisas bem radicais. E no cinema, claro, a Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Rivette, Homer, eles romperam totalmente com o cinema de qualidade francesa, mais acadêmico. Era uma nova linguagem surgindo. E na literatura, o Nouveau Roman, com Rob Grillet, Nathalie Sarraute, que desconstruía a narrativa tradicional. E a cultura americana? O rock, o cinema de Hollywood? Como a França lidou com isso? Foi uma invasão ou teve resistência? Foi uma relação de amor e ódio, eu diria. Teve um debate enorme sobre a americanização da cultura. O cinema de Hollywood era muito forte, claro, mas o cinema francês também teve seus grandes momentos e tentou resistir. O jazz se tornou super popular, já tinha chegado antes, mas se consolidou. E o rock and roll? Chegou com tudo nos anos 60. Beatles, Stones, e logo surgiram as versões francesas. O Johnny Hallyday virou um ídolo nacional. Teve o fenômeno Yé, com cantores jovens fazendo versões de sucessos anglo-saxões. Mas a música francesa tradicional resistiu. Resistiu e se renovou. Foi a era de ouro da chanson francesa, com poetas incríveis como Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Serge Gainsbourg. Eles mostraram uma força e uma identidade muito própria. A televisão começava a se popularizar, mas ainda era bem controlada pelo Estado, pela ORTF. O rádio viveu uma era de ouro também. Chegando mais perto da gente, fim do século XX, início do XXI. Época do fim das grandes utopias, né? A morte das ideologias. Como ficou a figura do intelectual francês? Entrou numa fase diferente, de muito questionamento. Perdeu aquele papel central de guia. Fragmentou-se. A queda do Muro de Berlim, a publicação do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, tiveram um impacto enorme. Houve uma onda de desmarxização. O foco se deslocou muito para os direitos humanos. Surgiram figuras midiáticas, os chamados novos filósofos. E nas artes? O que aconteceu com as vanguardas? Perderam aquele ímpeto revolucionário, aquela ideia de ruptura constante. A gente viu um certo retorno à figuração na pintura, uma volta narrativa mais tradicional na literatura, com autores como Modiano, Tournier. Na música, até um revival da música barroca. Parecia um esgotamento daquela corrida pela novidade a qualquer custo. E a cultura de massa? Como ela se comportou com a globalização se acelerando e a internet começando a aparecer? A tensão entre defender a tal exceção cultural francesa e a força da cultura global, principalmente americana, rock e depois o rap, a música disco, ficou ainda mais forte. A televisão se tornou a mídia dominante absoluta e passou por mudanças grandes, como a privatização do principal canal, a TF1 em 87, surgiram os canais pagos, como o Canal Plus. E o rádio? As rádios FM explodiram depois de 1981, com o fim do monopólio estatal, uma pulverização enorme. As práticas culturais ficaram mais individuais também, a moda do look, cada um montando seu estilo. E aí veio a revolução digital, né? Internet, MP3, redes sociais.
Isso mudou tudo. Produção, distribuição, consumo, tudo ficou mais fragmentado, mais nômade. E o Estado francês, como reagiu a tudo isso em termos de política cultural? Continuou investindo? Depois de um certo desinteresse nos anos 70, veio um investimento muito forte a partir de 1981, com os socialistas no poder e o Jacques Lang como ministro da Cultura por muitos anos. O orçamento da cultura aumentou muito. E a visão do que era cultura também mudou, né? Sim, ficou bem mais ampla. Passou a incluir moda, design, gastronomia, quadrinhos. A política do tudo é cultural. Fizeram os grandes projetos arquitetônicos em Paris, os Grand Travaux, Pirâmide do Louvre, Ópera Bastille, Biblioteca Nacional. Um apoio forte à criação contemporânea também. Muito forte. Muitos festivais, apoio a artistas e também um esforço de descentralização, levando a cultura para o interior. E mais recentemente, um incentivo maior às parcerias com o setor privado, com a lei do mercenato. Mas o debate continua, né? Sobre até que ponto se conseguiu democratizar a cultura de verdade, como lidar com a diversidade, com a globalização, com o digital. Ufa, que percurso, hein? Daquela Paris efervescente da Belle Époque, cheia de contrastes, passando pelos traumas das guerras, pelo intelectual no centro do palco, pelas vanguardas que queriam mudar o mundo, pela chegada avassaladora da cultura de massa, pela mão forte e às vezes ambígua do Estado na cultura, até chegar nesse nosso mundo digital, conectado e fragmentado. O que fica de essencial dessa longa história? Olha, acho que fica muito clara essa tensão constante na cultura francesa. Uma tensão entre preservar uma identidade muito forte e, ao mesmo tempo, se abrir para o mundo, para o novo. Entre o que é considerado erudito e o que é popular, entre a tradição e a vontade de romper com tudo. A gente viu também como as estruturas quem publica, quem exibe, quem financia, a mídia e o Estado são fundamentais para entender como a cultura se desenvolve. Não são só os artistas, né? E, claro, como a própria ideia do que é ser um intelectual. E qual o papel do Estado na vida cultural mudou radicalmente ao longo desse século. Não é mais a mesma coisa. E isso tudo deixa a gente pensando, né? A França sempre brigou muito pela sua exceção cultural, para não ser engolida pela globalização, principalmente pela cultura americana. Agora, com o digital, onde a presença da cultura anglo-saxã é ainda mais forte, online, como essa identidade cultural francesa pode se reinventar? Será que olhar para trás, para esses debates todos sobre modernidade, sobre engajamento, sobre o papel do Estado, pode ajudar a pensar o futuro? Como navegar nesse mundo hiperconectado, mas que ao mesmo tempo parece gerar cada vez mais bolhas e polarização? É uma questão em aberto, com certeza.